1h51, estamos de volta. A conversa aqui é com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, o Assuero Veronês. Tem aqui uma observação da assistente social Wanda Matos, Assuero. Ela diz o seguinte: infelizmente, a exportação beneficia por um lado, porém encarece para o mercado interno. Aí ela diz: vida de pobre é difícil. Precisamos, diz ela, urgentemente da política de segurança alimentar e nutricional implantada nos estados brasileiros. A Wanda, ela dá uma ampliada no debate, ela já coloca aqui a ideia de uma política de segurança alimentar e nutricional. Como é que o trabalho de vocês poderia estar mais associado a isso, Assuero? Olha, a função do produtor rural é produzir alimento, né? Eu acho que quanto mais você produz, mais você tem para ofertar para a população com preços melhores e qualidade maior. Isso é uma coisa que acontece no dia a dia. Você vê, se você analisar os últimos 30 anos, por exemplo, da produção rural no Brasil, é impressionante o crescimento de produção por área, o crescimento muito maior na produtividade do que na expansão de áreas, e a variedade de produtos, a competitividade do Brasil. O Brasil já alimenta no mundo 1,5 bilhão de pessoas, a produção brasileira. Aqui no Acre, a própria carne mostra essa situação, quer dizer, nós produzimos e consumimos aqui internamente 25%, o restante vai para outros estados, né? E a própria carne brasileira, de um modo geral, né, a gente exporta 20%. A carne que nós produzimos, nós consumimos 25%? Exatamente. O acreano consome 25%. O resto é comercializado para fora do estado. Exato. Então, o que precisa é ter oferta. Se você tem bastante oferta de alimento, o consumidor vai poder escolher não só preço, como qualidade. Então, o importante é que a gente tenha políticas de apoio ao setor para que cada vez mais a gente produza mais. Quer dizer, você produzindo mais, você vai ter mais oferta para a população. O que não pode é faltar alimento, porque aí os preços explodem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu vou voltar a falar a respeito. O foco aqui é essa questão da comercialização com peru, carne de boi, carne de porco. Mas deixa eu abrir um parênteses. Quais produtos você destacaria da nossa agricultura que poderiam estar nessa lógica que a Wanda coloca aqui, de uma política alimentar, nutricional e acessível? Quais os produtos que você destacaria? Hoje o que nós temos fundamentalmente são as carnes, né? Assim mesmo, a carne de frango, ainda vem muita carne do sul do país, de Santa Catarina especialmente, né? Nós temos uma produção pequena aqui ainda. Mas na agricultura é possível produzir arroz, é possível produzir feijão, já há experiências muito exitosas com isso. Mas ainda nós temos algumas dificuldades para esse tipo de produção. Então hoje nós estamos muito mais focados, o produtor rural, muito mais focado em milho, principalmente, porque atinge mais gente, e a soja, porque é um produto de exportação. Mas a soja é uma brincadeira para poucos, né? Aqui no Acre ainda é, né? Aqui no Acre ainda é. As cooperativas que tem no sul ainda são muito distantes da nossa realidade. Mas é um modelo, né? Eu acho que esse é um modelo a ser copiado, né? Mas você me falava a respeito de 3 produtos que eu acho que vale a pena você colocar aqui. Eu estava falando que, na verdade, o pequeno produtor, que é aquele que tem mais dificuldade para se fixar, ter renda, viver com a sua família, né? Esse pequeno produtor que precisa de uma atenção especial de política pública. O pequeno produtor não vai produzir soja, produz um milho lá com pouca tecnologia, né? Quando ele se volta para o leite, ele tem dificuldade, e a maioria está no gado de corte, produzindo seus bezerrinhos ali, mas de qualquer forma não tem uma perspectiva de muito crescimento econômico. Agora, na minha ideia, na minha concepção, eu acho que o pequeno produtor precisa ter uma cultura perene, né? E cultura perene que tenha mercado. Quanto maior o mercado, melhor, né? Porque ele vai ter garantia de comercialização. E as tecnologias hoje estão disponíveis para essas determinadas culturas perenes. Quais são? Eu acho que o café é uma que está expandindo bastante no Acre. Eu acho que
é uma cultura fantástica, porque o mundo toma café, né? A China não tomava café. Quando a China passou a tomar café, virou uma loucura. Aliás, tudo que a China faz, pronto. Mas então, eu acho que o café, como hoje nós temos variedades clonais, antigamente não se podia plantar café no Acre que não fosse o chamado Conilon, né? que tinha um preço lá embaixo, sabe, que não compensava muito, porque nós não temos altitude para os cafés arábicas. Né? Mas hoje não, hoje já existem variedades, clonagem, etc., que permitem você produzir. As produtividades de café aqui são excepcionais, daquilo que a gente tem visto. Então acho que o café é uma cultura a ser expandida no Acre. A outra, eu acho que é o cacau. Também é uma cultura que vai para o mundo todo, né? O mundo come chocolate. Quem não gosta de chocolate? Então, é uma cultura também que ganhou muito em tecnologia, né, em variedades e tal, clones, etc. Então, o cacau também seria uma outra alternativa. E falo de uma terceira, que também tem um apelo de consumo muito grande, cada vez maior no mundo, que é o açaí. O açaí também como cultura perene. Agora, o açaí hoje ele é obtido via extrativismo. Que ele não tem o mesmo refino que tem o cacau e o café. E para se plantar, você precisa trabalhar mais com a pesquisa, né? Envolver os pesquisadores nisso, as instituições de pesquisa, para que desenvolvam variedades altamente produtivas, etc. Mas também é uma cultura que eu enxergo com otimismo, né? Com muito otimismo. Professor Farias, em maio desse ano, o governo do Acre reduziu o imposto para exportação da carne. Atualmente pagam 2,5%. Recentemente, os deputados aumentaram o ICMS para o consumidor, para 19%. Qual a sua opinião sobre isso? Ele está te fazendo uma provocação. Olha, para o consumidor, a pancada é de 19%, para vocês, 2,5%. E aí? Na verdade, o imposto sobre a carne, sobre o boi, ele é o que a gente chama de imposto diferido, né? Porque o boi passa por vários processos, por várias etapas, e para você não criar uma bi ou tributação, ele é tributado na hora do abate, né? Mas a questão dos 19% aí foi uma decisão dos parlamentares, e essa tributação entra lá na ponta, né? Lá no açougue, né? Não sei qual seria a melhor solução para isso. Boa tarde, Itaã. Eu sou o Volcir, lá da Alcobrais. Por que os frigoríficos não compram os miúdos dos bois, só pagam a carne? E aí? É assim, desde que o mundo é mundo, não sei desde quando. É isso que eu te falei. Mas verdade, nós colocamos vocês, produtores, e os frigoríficos, tudo num só paneiro. Nós não diferenciamos. Não, isso existe uma conta de rendimento, né, de que dá um boi, né? Quer dizer, o que sobra para o frigorífico, o que sobra para o açougue. Esse é um processo que foi desenvolvido por muitos anos. O frigorífico não paga pelas vísceras, não paga pela cabeça, não paga pelo rabo, né? E o rabo que é bem consumido aqui, né? Com as rabadas aí no tucupi. Sim. Então, o frigorífico não paga isso. Ele paga só aquele... Só a hora que o boi está limpo, pelado, né, que a gente chama, que ele é pesado. E é aquele peso que vai ser pago. Por isso que o seu Volci está reclamando então, aqui. aquilo tudo sobra para o frigorífico. Funciona assim. Eles lucram de todo jeito, hein, o Mas reclamam. Mas reclamam. Bom, e a China? Você me informava, 54% da carne da exportação brasileira era absorvida pela China. Pela China, recentemente. Eu sempre falo isso, analistas que costumam fazer contas já estabeleceram essa ideia de que Estados Unidos, China, os grandes jogadores aí do mercado global vão comprar menos o ano que vem. E aí? É verdade. Há sim uma sinalização amarela para o ano que vem, né? Amarela, boa. Quanto ao mercado internacional, né? E é claro, nós temos as políticas internas aqui, com um novo governo, né? Que a gente não sabe... Que acredita mais no mercado interno. De uma maneira geral, isso, né? Eu acho que eles vão tentar dificultar um pouco as exportações. É uma impressão que eu tenho, talvez taxando a exportação, né? Porque hoje nós temos a Lei Candir, que não taxa a exportação e talvez passe a taxar, ou seja, isso significa custo na veia, né, do produtor rural. Então talvez a gente tenha algumas dificuldades com relação a isso.
Vamos ver como é que vai se comportar também dentro de um cenário político novo, como é que vai se comportar, por exemplo, o dólar, né? Porque também exportação significa faturamento em dólar, muitas vezes, né? Hoje, qual a vantagem de exportar? O frigorífico vai vender carne para o Peru, ele vai receber em dólar, né? Então, o dólar é 5,2, 5,3 hoje, né, de real. Então, ele transforma $1 em R$ 5, né? Isso dá uma multiplicada grande, né? Então, por isso que a exportação é muito importante para o país. Agora, o Brasil precisa de fazer caixa, né, para os seus compromissos internos, etc., externos, aliás. Mas nós temos um cenário aí ainda indefinido de um novo governo, com algumas sinalizações não muito boas. Temos, sim, algumas preocupações com a questão fundiária, por exemplo, com a questão ambiental, dependendo do grau de restrição ou de liberalidade que se dá nisso para algum tipo de ação de grupos, né, ilegais, etc., como é o caso das invasões de terra, são coisas que nos preocupam, né? Espero que o governo entenda o agronegócio com a importância que ele efetivamente tem. O Ministério da Agricultura está na mira do PSD. O PSD praticamente já está com o martelo batido em relação ao Ministério da Agricultura. Parece que sim. E aí? Isso não te acalma um pouco mais o espírito? A política de governo é complexa, né? Nem sempre o Ministério da Agricultura tem total autonomia sobre as suas ações, né? E não é só isso, né? O Ministério está sendo hoje, pelo que se diz, será fatiado em 3, né? Então nós voltaremos àquela situação anterior. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, nem vai mexer com vocês. Ele vai cuidar do pequeno. Não, cria um antagonismo entre os dois setores. Cria-se uma disputa política, ideológica, né? Do pequeno versus o grande, é isso? Então, exatamente. O que, na verdade, Mas não é real isso? nos últimos anos isso tinha acabado, porque ficou tudo sob o guarda-chuva do Ministério da Agricultura, né? A Tereza Cristina foi muito hábil em apoiar, inclusive, fortemente a agricultura familiar, né? Mas tudo sob um comando, né? Quando você divide isso, você cria, às vezes, situações de atrito numa área que tudo é agronegócio. Eu posso né? entender que você aumenta a eficácia da fiscalização, por exemplo, não? Da fiscalização? Não? Que fiscalização? Fiscalização dos órgãos ambientais de controle, não é necessário? Você se preocupa com isso, mas quem é um produtor consciente, isso é um tipo de preocupação cabível? Não, desde que a fiscalização tenha objetivos técnicos, né? Sim. E de respeito à produção, né? De respeito a quem produz, né? Mas a gente já teve fases que isso não era bem assim, né? Então há uma preocupação, sim, quando determinadas tendências ou manifestações que já estão ocorrendo com relação ao agronegócio. O agronegócio cresceu demais nos últimos anos e é claro que isso acaba trazendo alguns tipos de pressões de grupos, etc., né? E essas pressões das mais variadas formas, tanto para tributar um agronegócio que está indo bem, isso você ia refluir esse crescimento que está acontecendo. Para vocês, mas vamos ver, é claro que isso aí nós temos que administrar no dia a dia. Vender para a China ou vender e lucrar da mesma forma para o Brasil, que diferença vai fazer? Nenhuma, sob esse ponto, mas o Brasil não absorve a nossa produção hoje. Então, se você não vende para fora, se você fecha mercados, você vai ter um excesso de produção aqui dentro. Mas, Assuero, você acha razoável que o presidente Lula vai querer fechar mercado? Quem é que vai querer, em sã consciência, deixar de vender para a China? Não sei. Não seria inteligente. Eu acho que, vamos ver como se comporta, mas eu acho que, por exemplo, há uma expectativa em tributar o agro, porque o agro hoje
é o carro-chefe da economia do Brasil e, portanto, teria que É fato. ser mais tributado. Talvez haja a intenção também de ter uma política dita de combate à fome e que isso tenha que sair de algum lugar, né? E as receitas que nós temos visto com relação a dificultar a exportação não têm sido muito exitosas, no caso da Argentina, por exemplo, né? Porque no primeiro momento funciona, mas depois há um refluxo no plantio e aí você diminui a produção, diminui a oferta de alimentos e você vai ter problema. Agora, a política de combate à fome, aí eu vou lembrar uma política que já foi executada, inclusive, pelo presidente Lula, Fome Zero, por exemplo. Aquele arcabouço todo que se criou tinha como foco o pequeno produtor, sobretudo. Vocês continuaram produzindo a soja, continuaram produzindo em grande escala, mas o foco de vocês é outro. Não é isso, não? Não é bem assim. Eu acho que essa história que 70% do alimento vem da agricultura familiar... É mentirosa? Qual agricultura familiar? Eu sou um agricultor familiar, eu trabalho no meu negócio, minha família, meu filho lá dentro. Que agricultura familiar? Agricultura nos Estados Unidos, 97% é familiar, considerado familiar. Aí você tem o pequeno, o médio e o grande, né? Agora, então essa divisão de agricultura familiar, que a gente não sabe muito bem se é um pequeno ou se é um assentado, você pode ter um pequeno produtor que produz moranguinho lá em Mogi das Cruzes? Que fatura, né? Então não é bem pelo tamanho, né, que você mede a importância do negócio. E não sei, eu acho que esse clima de beligerância que se cria não é positivo, não traz boas consequências. E no teu entendimento, o desenho que está se formando nesse governo de transição alimenta essa beligerância? Pelo que eu estou entendendo, eu acho que sim. É uma tendência, mas vai depender muito de como será a condução desse negócio pelo governo, né? Bom, Assuero... eu espero que não haja algum tipo de revanchismo ou coisa parecida. Mas há esse sentimento hoje no setor, há uma preocupação. Há uma preocupação, um receio, não é? Exatamente. Porque, afinal de contas, a caneta azul mudou de mão. Mudou de mão. Mas não é razoável. Por exemplo, o Centro-Oeste e o Sul, para usar uma expressão que ficou popularizada, fecharam com Bolsonaro. Então, é razoável para quem vai ocupar o poder reconquistar parte desse eleitorado? Não é razoável? É sensato. É lógico isso. O governo vai estabelecer um clima de guerra no segmento que mais dá respostas para a economia? Mas veja bem, essa questão da divisão do Ministério da Agricultura, de fatiar o Ministério da Agricultura, como está fatiando o Ministério da Economia, essa receita já houve lá atrás e não funcionou, não foi boa. A receita de juntar tudo foi muito melhor sobre um guarda-chuva, porque você cuida de todas as políticas voltadas para o setor. Mas quando você divide, você cria exatamente uma disputa que não é salutar. Mas lá atrás nós tínhamos pelo menos menos miseráveis, não é não, Assuero? Menos gente passando fome. Você acha? Tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome, Assuero? Ou você não acredita nesse número? De jeito nenhum. Não existe isso no Brasil. 33 milhões de pessoas passando fome. Mas você fala a mesma fala do presidente Bolsonaro na padaria, que no Brasil não tem fome? Não sei o que ele falou na padaria. Ele falou que no Brasil não tem gente passando fome. Claro que tem, sempre tem, mas não é um caso escandaloso de 33 milhões de pessoas passando fome. Isso é um número construído, não tem ciência nisso não. Perfeito. Assuero, nosso tempo acabou e nós acabamos, quando entrando nesse negócio de política, acabou a gente perdendo um pouco aqui o foco a respeito, a gente nem falou do porco. Quem está sorrindo à toa é Paulo Santoyo, né? Sem dúvida. Eu vou tentar trazer o Paulo, mas o Paulo é mais difícil que orelha de freira, quando usavam hábito. Danado, não sei porquê.
Mas ele que tem toda a possibilidade de se fortalecer. Não é besta igual eu que fica se expondo, né? Pode ser. Mas, Assuero, eu queria agradecer muito a tua vinda aqui. Acho que o segmento tem tudo para continuar bem. É só a gente desarmar os espíritos, que estão meio armados, estão percebendo. Tá bastante armado. Está bastante armado, né? Muito obrigado pela tua vinda. Vamos para o intervalo e já voltamos. Gazeta Entrevista.